Olá, amigos. Meu nome é Marinei. Quero agradecer a cada um que está acompanhando esse bate-papo em relação a um tema em que nós todos hoje precisamos entender para não sofrer, que são desencarnes coletivos. Principalmente diante dessa epidemia que está levando algumas vidas, trazendo a outras uma reflexão profunda. E se você gostar, pode deixar o seu comentário, que eu vou ter o prazer e a alegria de estar respondendo. Então, os desencarnes coletivos à luz da doutrina espírita. Algumas pessoas, quando falam sobre essas tragédias, se questionam: seriam resgates, omissões, seriam obras do destino, seriam castigo? E daí, o que você acha? Como que poderia ser dado uma explicação lógica em relação a tantas e tantas tragédias que nós já ouvimos e vimos acontecendo na humanidade, aonde muitas vidas foram ceifadas? E Chico Xavier, uma certa ocasião, foi questionado: como a doutrina espírita explica as mortes assim aos milhares, em guerras, enchentes? Ele respondeu que são essas provações que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes empreendemos determinados movimentos em desfavor da comunidade ou de um indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos todas as dívidas do passado, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acompliciados nas mesmas culpas, porque a lei de Deus é a lei de Deus, formada de justiça e de misericórdia. E nós temos uma única certeza, que quando se fala de provas coletivas, mortes coletivas, as pessoas têm um temor muito grande, que é a morte. E a morte, meus irmãos, é a única certeza que todos nós temos. Todos nós vamos morrer. E o Espiritismo fala da causa e efeito. Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Mas ele traçou um limite. As doenças, por vezes a morte, são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Quando ele fala da lei de causa e efeito, nós podemos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 964. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6, nós temos a justiça das aflições. Em virtude do axioma que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Poxa, Marinei, mas eu nunca fiz nada nessa vida, nunca prejudiquei ninguém, nunca matei nessa vida. Mas lá atrás, em outras vidas, nós cometemos crimes horríveis. Matamos muitas pessoas, prejudicamos muitas pessoas. Por isso que nós temos que ter muita fé, que nós vamos vencer, mas tudo que estamos passando hoje tem uma causa lá atrás. Então, as causas das aflições, elas estão relacionadas à vida presente e às vidas passadas. E Emmanuel traz uma frase que faz com que a gente se ilumine. Cada sofrimento é uma sombra que estende do passado e volta ao presente, a fim de que a transformes em luz. Se hoje nós estamos passando pelos tormentos, é porque nós fizemos sombras lá atrás. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos nos evangelizando através das religiões, independente da religião. Eu hoje estou espírita, fui católica, eu aprendi muito na Igreja Católica. O Espiritismo veio complementar aquilo que a Igreja me ensinou. Cada um que está na sua religião está na religião certa, porque a religião é uma luz que auxilia cada um de nós a transformar o nosso passado delituoso em um futuro feliz. No Livro dos Espíritos, na questão 738, eles falam que quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Os Espíritos nos dão essa explicação. O arrependimento suaviza as dores da expiação.
porque desperta esperança e prepara a reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. O arrependimento suaviza as dores da expiação. E nós acompanhamos muitas vezes acidentes públicos, epidemias, dolorosos incêndios. Muitas vezes as pessoas estão nesses acidentes e um sai salvo, não morre, às vezes fica com sequela e a gente pensa por que isso acontece. Emmanuel fala que é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Ele aqui fala da transição planetária, que nós já estamos vivendo essa transição. O nosso planeta está saindo do período de provas e expiações, está se transformando num mundo regenerado, é lento. E é necessário, sim, que haja esses desencarnes em massa para que eles possam chegar rapidamente do outro lado e se preparar para retornar. Haroldo Dutra, em uma palestra, ele disse que esses irmãos que estão desencarnando pelo Covid-19 estavam dentro dessa programação. E o objetivo é chegar do lado de lá, limpos, livres das culpas do passado, e se preparar para retornar para cá, para poder auxiliar o nosso planeta. A transição planetária já está acontecendo e nós fazemos parte dessa transição. Cada um de nós se comprometeu antes de reencarnar a vir auxiliar nesse período em que o nosso mundo está passando por essa transição. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 17, item 32, fala que as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar mais ascendente às novas ideias. E Allan Kardec, quando colocou isso lá, mais de 100 anos, os espíritos sabiam o que eles precisavam passar para nós. Talvez naquele período ainda estava um pouco confuso para quem lia. A humanidade já passou por muitas grandes tragédias. Nós já estávamos sendo preparados para essas grandes partidas. E essas grandes partidas, nós não sabemos se nós vamos fazer parte delas ou não. As mortes coletivas, segundo o Espiritismo, fala da renovação pelas leis naturais. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso aqui chamais destruição não é senão mais que uma transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Livro dos Espíritos, questão 728. E Kardec pergunta para os espíritos: mas não haveria outro modo de melhorar a humanidade que não o flagelo? A resposta deles foi clara: sim, diariamente Deus o emprega, pois Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Livro dos Espíritos, 738 é a questão. Nós podemos mudar a nossa trajetória. Nós temos o conhecimento do bem e do mal. Nós somos capazes de modificar isso. Nós temos capacidade de ter resignação, de ter fé e confiar. A nossa trajetória aqui, ela é rápida, é um ir e vir. É necessário que a humanidade passe por todos esses flagelos, porque isso faz parte da evolução. Os que sucumbem nas tragédias coletivas são vítimas? O que vocês acham? Lei da causa e efeito é igual resgate e aprendizado. Resistimos à sobrevivência e sobrevivemos à morte física. Isso que a doutrina espírita nos ensina é um consolo para as nossas almas, para a nossa consciência. Estamos aqui e não temos tempo mais de ficar com sofrência, vitimismo. Nós temos que encarar de frente, abraçar a nossa causa, a nossa vida, a nossa programação, abraçar com amor e vencer. Tudo que nós vivenciamos hoje é um aprendizado.
O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente e convoca os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte física ou as mais variadas mutilações no quadro de seus componentes individuais. O Consolador, questão 250, pelo Espírito Emmanuel. Não existe o acaso. Quando alguém fala, obra do acaso, não existe. Todos nós estamos aonde necessitamos. Todos que morrem em tragédias, eles estão lá para resgatar. São comparsas da mesma dívida no passado. As faltas do indivíduo, as da família, as da nação, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se explica em virtude da mesma lei. Ninguém passa, ninguém sofre com leis diferentes, todos em virtude da mesma lei. As expiações também são solidárias, o que não exprime, não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Inocente de hoje, culpado de ontem. Faltas coletivas são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para com elas concorreram, para sofrerem juntos a pena de talião, ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram. Pelo espírito de Clélia Duplantier, que está em Obras Póstumas, no livro Chico Xavier Pede Licença, Desencarnações Coletivas. Imaginemos guerreiros do passado que destruíram cidades, arrasaram lares, matando mulheres e crianças sobre os escombros de suas casas, fazendo milhares de vítimas. E aí nós lembramos dos terremotos, dramas coletivos. Chico Xavier, no livro Chico Xavier Pede Licença, Desencarnes Coletivos, eles vêm explicar claramente que aqueles guerreiros que invadiam cidades, matavam pessoas, passam pela mesma prova que eles escolheram lá atrás, para eles expiarem o seu arrependimento. No livro Ação e Reação, capítulo 18, delinquentes que em outras épocas atiraram irmãos indefesos do cimo de torres, companheiros, cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, os suicidas que se despenharam de projetados edifícios epicos agrestes, dramas coletivos, acidentes aéreos, aqueles que jogavam as pessoas de alto de montanhas, morros, eles acabam vindo com essa programação de desencarnar nos aviões, nesses acidentes, que muitas vezes não sobram nenhuma vítima, todos desencarnam. No livro Chico Xavier Pede Licença, pelo Espírito Emmanuel, invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia de saque. Tornamos a terra em encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Aqui ele relaciona o ataque à futura sede da Embaixada do Brasil no Iraque, em dezembro de 2009. Esses acidentes públicos nós conseguimos entender lá atrás, quando as casas, ambientes onde muitas pessoas estavam juntas, eram invadidas e todos eram mortos, saqueados. Ainda no livro Chico Xavier Pede Licença, de Emmanuel, exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. O que nós estamos vendo hoje? Quantas pessoas estão morrendo diante dessa epidemia? Mas o número ainda é pequeno. Quando nós vamos lá em 1918, na gripe espanhola, desencarnaram 50 milhões de pessoas no mundo, 30 mil no Brasil. Sem falar em outras epidemias. Justamente esses espíritos que estiverem envolvidos em vírus letais, onde eles colocavam as pessoas naquelas câmaras para fazer os testes científicos, eles passam pelas mesmas provas hoje. Temos o Gran Circus de Niterói em 1961, que tem uma vinculação com o ano de 177 em Leão. Tem informações desse fato no livro Cartas e Crônicas, capítulo 6 de Humberto de Campos. No livro Diálogo dos Vivos,
capítulo 26, pelo Espírito Emmanuel, ele relaciona ao incêndio do edifício Joelma em São Paulo de 1974. Teve o filme, onde é contado tudo como aconteceu. E o espírito daquela jovem, depois de desencarnada no incêndio, vai até o Chico Xavier consolar a sua mãe através de uma carta. E ela fala que todos que estiveram lá não estavam inocentes. A espiritualidade organizou, preparou por muito tempo para que aqueles espíritos reencarnassem todos no mesmo período para que estivessem juntos naquele local. Quando nós ouvimos falar de incêndios, pessoas que morrem, eles não sofrem porque eles são resgatados. Uma equipe de espíritos já está ali para resgatar aqueles que estão saindo da esfera carnal como vitoriosos. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 40, tem o título de invasão microbiana. Pergunta-se a invasão microbiana se está vinculada às causas espirituais. A resposta: excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, as depressões criadas em nós do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição do desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em juízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Isso quer dizer que nossos desajustamentos nos tornam passíveis de invasão microbiana, dificultam a regeneração natural das células, instalando-se assim a doença pela desarmonia causada pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, conscientes ou não, de agora ou de ontem. Tudo também tem relação ao nosso estado psíquico. Como já falei, nós somos responsáveis. Nós exaurimos o nosso corpo das suas forças vitais, exageramos. Comida, dependência química, cigarro, o corpo não aguenta, é onde os quadros infecciosos se acentuam porque o nosso corpo não tem imunidade suficiente. Então, nesse período, nós somos convidados, sim, a modificar a forma de viver, de pensar e o alimento necessário para o nosso corpo. Kardec fala da epidemia que arrasou a ilha Maurício, uma ilha da França. E ele fala para os espíritas que se eles têm fé na imortalidade da alma, que eles permaneçam firmes. Que o materialista, ao desencarnar, ele vai ver que existe uma vida além da vida. Iria desencarnar, iria morrer aqueles que tivessem que passar por aquela prova. Kardec trouxe muitas orientações para a Sociedade Espírita de Paris. Mas o principal que Kardec orientou, que mantivessem a fé, a confiança. E nós aqui também temos que manter essa fé. Não achar que tudo o que acontece é um castigo de Deus. Que possamos entender que as nossas provas foram provas escolhidas por nós para sairmos vitoriosos. E que tem uma equipe de espíritos que cuida de todo o planeta. Nós não estamos sozinhos. Aqueles que desencarnam nas tragédias coletivas são resgatados como qualquer espírito. Eu fico muito feliz em ter tido a tua companhia. Cada um que está ouvindo, sinta a presença dos amigos espirituais, Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, Maria Santíssima, visitando a tua casa, que possamos irradiar muito amor.